Glória a Deus. Com aplauso, se assente no seu lugar. Louvado seja Deus. O Senhor é maravilhoso, amém? Queria convidar você a abrir sua Bíblia no Salmo de número 37, por gentileza. Salmo de número 37. Louvado seja Deus. Nessa noite nós estaremos revendo alguns princípios dos quais nos conduzirão a estarmos mais alegres, a estarmos mais leves, a estarmos mais realizados em Deus. Amém? Temos vivido dias tão difíceis e nós precisamos aprender, ainda que já tenhamos em mente o que nos diz o Salmo 37, mas precisamos aprender e colocar em prática o que nos é ensinado nas Sagradas Escrituras. Amém? Abra, portanto, a sua Bíblia no Salmo 37, por gentileza. Leremos a partir do versículo 3, que nos diz assim: confia no Senhor e faz o bem, habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Vamos ler juntos? Confia no Senhor e faz o bem, habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Vamos falar juntos? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. O que Ele fará? Ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu juízo como o meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Só essa parte. Vamos ler juntos? Descansa no Senhor e espera nele. Pai, fale conosco nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Amados, precisamos, aqui nós lemos, e o salmista nos chama a atenção aqui, 3 questões que ele já coloca para nós. Primeiro é: confia no Senhor. Vamos falar juntos? Confia no Senhor. Depois ele vai dizer: deleita-te também no Senhor. Vamos falar juntos? Deleita-te também no Senhor. Entrega, vamos falar juntos? Entrega o teu caminho ao Senhor. E depois vai falar o quê? Descansa no Senhor e espera nele. Queria pensar com os irmãos sobre essas questões tão fundamentais. Obviamente que para colocarmos em prática o que o salmista está nos orientando aqui, Davi, é preciso nós colocarmos inicialmente um outro item tão fundamental, que é conhecimento de Deus. Diga-me assim: conhecimento de Deus. Amados, antes de confiarmos, antes de entregarmos, antes de descansarmos no Senhor, nós precisamos conhecer o Deus que nós servimos. Tudo passa primeiramente pelo conhecimento do Deus que nós servimos. Quando nós falamos em Deus, quantos aqui creem na existência de Deus? Glória a Deus. Mais uma vez, quantos creem na existência de Deus? Alguém aqui já viu Deus? Porque como você crê na existência de algo que você não viu? Uma palavra composta por 2 letras. Que palavra é esta? Fé. Vamos falar juntos? Fé. Isso nós temos logo em Hebreus, que pela fé entendemos que Deus fez todas as coisas. Então, irmãos, obviamente quando nós falamos no ato de conhecermos a Deus, tudo passa pelo viés da nossa fé. Amém? Nós não estamos aqui com o ar ligado agora, porque está muito frio, né? Mas nós sabemos que é possível você, ter aqui a presença desse ar, embora não no movimento como nós
estamos acostumados, mas nós não vemos o ar, mas nós podemos senti-lo. Então nós não vemos a Deus com os nossos olhos oftalmológicos, mas nós podemos senti-lo, podemos experimentá-lo, não é? Você não vê o ar, você não sabe se ele é quadrado, se é redondo, nós não sabemos o formato, mas o ar existe. Por isso que tem até uma canção que nós cantamos, que eles estão certo como o ar que eu respiro. Deus está o quê? Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro. Então eu não vejo ar, mas eu posso sentir. Sentir é experimentar a presença do ar. O ar está aqui, eu posso experimentar essa presença do ar. Até porque se nós não vivenciássemos na prática a presença do ar, certamente nós morreríamos o quê? Nós morreríamos asfixiados. Nós não teríamos nenhuma condição de sobrevivência pela ausência do ar. Eu, particularmente, tenho pavor de lugar fechado, né? Então, você chega em um lugar todo fechado, eu já tenho pavor, porque, na verdade, nós passamos a experimentar algo maravilhoso, que é a presença do ar. Então, conhecer a Deus significa, pela fé, nós entendemos que eu posso, de fato, conhecer a Deus, porque Deus é aquele que toca na minha vida. Eu tenho podido experimentar o cuidado de Deus para comigo. Quantos aqui têm experimentado o cuidado de Deus? Então, algumas pessoas, elas querem dizer assim, então me prova que Deus existe. A maior prova que nós temos que Deus existe, embora não precisamos provar nada a respeito da existência de Deus, porque Deus ele é absolutamente Deus. O homem crendo ou não crendo na existência de Deus, isso não vai mudar em nada a respeito de Deus. Deus continuará sendo Deus, não é? Por isso que no Salmo 14 nos diz, né, desune-se no seu coração, não a Deus. Apenas pessoas loucas, pessoas que se dizem sábias, elas querem dizer que Deus não existe, mas nós que somos servos de Deus, precisamos conhecer na prática o Deus que nós servimos. Aliás, a proposta bíblica é essa: corramos e prossigamos em fazer o quê? Em conhecer ao Senhor. Eu preciso dispor meu coração a conhecer ao Senhor. Amém? E de que maneira eu posso conhecer a Deus? Obviamente, quando eu olho para a natureza, o mundo cósmico, obviamente, quando eu olho para o homem, para a fé ligada ao homem, são provas contundentes a respeito da existência de Deus. Mas eu posso experimentar a Deus quando eu oro, quando eu busco a Deus, quando eu estreito meu relacionamento com Deus, eu posso experimentar a este Deus tão maravilhoso. Amém? Porque quando eu oro, não é um monólogo, não é apenas eu que falo diante de um ouvido tão grande capaz de me ouvir, mas se estabelece um diálogo em que eu falo com Deus e eu me abro para Deus também comunicar ao meu espírito, ao meu coração. Então, através da oração, eu tenho a oportunidade de conhecer o meu Deus, porque eu sei que Deus é um Deus que fala. Amém? Você pode dizer isso para o irmão que está ao seu lado, diga assim, meu irmão, Deus é um Deus que fala. E Ele não fala de uma forma apenas, não. Segundo o escritor da carta aos Hebreus, ele fala de muitas maneiras. Quando nós falamos com Deus, Deus fala conosco. Então nós conhecemos a Deus quando nós falamos com Ele. Nós conhecemos a Deus quando nós estudamos a sua palavra. Tudo que nós queremos saber a respeito de Deus está onde? Está na sua palavra. Eu não preciso de uma revelação sobre-humana, extraordinária, para conhecer o meu Deus. Tudo que eu quero saber a respeito de Deus já está na sua palavra. A Bíblia Sagrada, irmãos, nada mais é do que o ato de Deus se descortinar diante de nós. Na Bíblia Sagrada nós conhecemos a integridade de Deus. Nós conhecemos a natureza de Deus. Um Deus santo, um Deus justo e um Deus amável. A Bíblia Sagrada nos revela estes princípios.
Amém? Então, quando eu começo a estudar a Bíblia, nós vamos ver que até naqueles fatos mais absurdos que achamos humanamente falando, mas ali está a justiça de Deus. Então, quando eu começo a estudar a palavra do Senhor, nós vamos ver que o maior ato dadivoso de Deus para conosco está expresso na cruz do Calvário, quando Ele entregou o seu Filho para morrer no nosso lugar. Então eu tenho formas de conhecer a Deus, através da oração, através da palavra, através da comunhão com a igreja, com os irmãos. Eu vou conhecer o meu Deus, porque eu ouço a história do Mário Lúcio, eu ouço a história do Lucimar, do pastor Sérgio, a história de cada um, e a conclusão que eu chego é, verdadeiramente Deus existe. Quantas histórias belíssimas de uma ação sobrenatural de Deus, de uma ação maravilhosa de Deus, corações transformados, vidas que estavam à margem do reino de Deus e que hoje estão inseridas no corpo de Cristo, na igreja do Senhor. Então, na multiplicidade das nossas experiências, nós chegamos à conclusão que só Deus é poderoso para fazer tais transformações no coração humano. Amém? São provas de que Deus é um Deus que existe, um Deus que é. Amém, amados? Como é que eu posso conhecer a Deus? Eu conheço a Deus, irmãos, em atos vivenciais. O irmão João, no capítulo 4, ele vai dizer que quando nós amamos uns aos outros, nisto está o nosso conhecimento de Deus. Quando eu manifesto o amor de Deus que está derramado no meu coração. Não é assim que nos diz a palavra em Romanos capítulo 5, versículo 8? Porque Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então esse amor derramado no meu coração, que é uma prova contundente da existência de um Deus que existe, logo, quando eu manifesto esse amor, amando-nos uns aos outros, nós estamos demonstrando que conhecemos ao nosso Deus. Amém? Essa é uma maneira de nós mostrarmos que nós conhecemos o nosso Deus. E Deus quer que nós o conheçamos dia por dia. Porque quando nós buscamos conhecer o nosso Deus, nós vamos minimizar o nosso sofrimento, as nossas angústias. Nós vamos minorar, irmãos, as nossas dificuldades. Porque ainda que sejamos limitados, todavia nós servimos a um Deus ilimitado. Ainda que sejamos perecíveis, todavia nós servimos a um Deus que não perece. Porque Deus é um Deus perfeito. Amém? E como Deus é perfeito, também as ações de Deus são. Por isso que a palavra do Senhor nos diz que o caminho do Senhor é, a palavra do Senhor é fiel. Deus é maravilhoso, aleluia! Nós servimos esse Deus, por isso nós somos conclamados a conhecermos a Deus. Dia por dia. O irmão Jó, no capítulo 42, no versículo 5, diz assim: antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Agora é uma experiência pessoal, é uma experiência singular. Agora não conheço a Deus pelo que a Simar fala na escola dominical. Eu conheço a Deus porque eu tenho experimentado esse Deus dia após dia. Quem se lembra da mulher samaritana? Após aquele encontro de Jesus com ela, Jesus estabelece ali um diálogo, vai lá, chama teu marido, mas se eu não tenho marido, disseste bem, se tiver 5 maridos, né, o que agora está contigo é teu, e estabelece ali um diálogo com aquela mulher, não um diálogo condenatório, mas um diálogo de amor, um diálogo de quebra de barreiras, de paradigmas, e aquela mulher fica tão maravilhada com a maneira como Jesus se relaciona com ela, que ela é tomada por um impulso maravilhoso. Ela vai a Samaria e começa a pregoar aquele que havia falado com ela: venham ver, venham ver. E quando os samaritanos foram até Jesus, qual foi a conclusão que eles chegaram? Não é mais pelo que você nos falou que nós temos crido, mas porque nós temos podido ver e temos podido ouvir. Experiências pessoais. Amados, por que nós sofremos tanto?
Porque nós padecemos tanto, é porque às vezes nós agimos como se nós não conhecêssemos o Deus que nós servimos. Às vezes nós andamos como se nós não conhecêssemos a Deus. Porque se nós andássemos como nós verdadeiramente dizemos que conhecemos a Deus, nós atentaríamos para que nos diz o irmão Pedro: lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Há um lamento de Deus. O profeta Isaías, no capítulo 1, no versículo 3, vai nos dizer sobre isso. Você conhece essa referência bíblica. O boi conhece o seu possuidor, o jumento a manjedoura do seu dono, mas Israel não tem conhecimento de mim, o meu povo não entende. É o lamento de Deus. Deus quer que nós o conheçamos. Amém? Então, se eu conheço a Deus, irmãos, então eu estou pronto para tentar-me aquilo que Davi coloca no Salmo 37. Porque se eu conheço a Deus, logo eu estou agora aberto para confiar em quem? No Senhor. Confia no Senhor. Vamos falar juntos? Confia no versículo que nós lemos 3 assim: confia no Senhor e faz o bem. Então nós somos chamados a confiarmos no Senhor. Bata o nome do irmão e fala assim: meu irmão, uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. A nossa confiança precisa estar no Senhor. Amém? E essa confiança, irmãos, ela não pode ser uma confiança parcial. Eu confio em Deus até tal dia do mês, ou até tal dia da semana, e nos demais dias eu não confio mais em Deus. É uma confiança integral. Deus quer que nós confiemos nele integralmente, 24 horas por dia. E confiar em Deus significa crer que Deus age a nosso favor. Confiar em Deus significa que nós servimos a um Deus operante, a um Deus suficientemente capaz de fazer infinitamente mais do que eu estou pedindo ou pensando, segundo o seu poder que opera em nós. Confiar em Deus. Amém? Quando nós lemos Filipenses, no capítulo 3, quando Paulo, no versículo 14, diz assim: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, ele vai nos abrir um leque no contexto, porque eu aprendi a viver contente em todas e quaisquer circunstâncias. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amados, significa confiança em Deus. Olha, confia no Senhor. Eu preciso entender que Deus é digno da minha confiança. Integralmente Deus é digno da minha confiança. Eu confio 100% em Deus. Quem confia 100% em Deus? Amém? Confiança em Deus. Aquilo que os homens não podem fazer, Ele pode. Aquilo que os homens não conseguem realizar, Ele consegue, porque Ele tem poder para todas as coisas. Aliás, Jesus, em Mateus capítulo 28, nos diz assim: todo poder me foi dado aonde? Nos céus e na terra. Vamos falar juntos? Todo poder me foi dado nos céus e na terra. Não há limites para Ele. Por isso nós podemos confiar no Senhor, acreditar nesse ato de Deus operar, de Deus agir nas nossas vidas. E quando nós lemos e falamos sobre esse ato de Deus agir, quantas vezes estamos com o nosso coração apreensivo, tenso, porque nos falta essa dose de confiança em Deus. Moisés passou por isso. Quando nós lemos no livro de Êxodo, em que ele se encontra pressionado ali pelo povo de Israel, que havia saído do Egito atrás, Faraó com seu exército. Todavia, ele vai falar com Deus. E Deus diz para Moisés: porque clamas a mim. Deus fala claramente para Moisés: diga ao povo de Israel que marche. E Moisés vai trazer uma palavra para aquele povo, diz assim: os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. Por quê? Porque o Senhor pelejará por vós e vós vos calareis.
Fiquem quietos, tranquilos. Não há razão para você trazer inquietude para o seu coração. Confie em Deus. Faze o bem. Continua praticando aquilo que você já praticava. Não deixe de praticar o bem em decorrência, talvez, de uma falta de confiança. Mas confie em Deus e faze o bem. Amém. Eu conheço a Deus e eu vou confiar em Deus. Amém? Temos confiado no Senhor? Temos confiado naquele que é poderoso? E se eu confio em Deus, Davi vai nos chamar a atenção assim: se você conhece a Deus, se você confia em Deus, o que você tem que fazer? Entrega o teu caminho ao Senhor. Vamos falar juntos? Entrega o teu caminho ao Senhor. Olha que coisa maravilhosa. Se eu conheço a Deus, se eu confio em Deus, eu preciso agora entregar o quê? Entrega o teu caminho ao Senhor. Os meus sonhos, os meus planos, os meus passos, tudo que está relacionado à minha pessoa, eu vou entregar ao Senhor. Amados, isso é um aprendizado. Porque se eu confio no Senhor, eu vou me entregar, eu vou me debruçar na presença do Senhor. Sabe o que significa isso? Que pena nós não temos nenhuma criança aqui hoje, né? Tem alguma criança aqui? Não tem. Vou pegar o Daniel, vem cá, Daniel. Ó, meninão. Ó, vamos exemplificar aqui, o que é entregar ao Senhor? Daniel, sobe no banco ali. Ó, sobe aí. Pode subir, sobe. Vira para cá, vira para mim. Isso. Daniel, pula, pula, meu filho, pula. Pula. Eu pergunto para vocês, ele está confiando ou não? Não. Se ele confiasse, o que ele faria? Ele pularia, mas é óbvio. Deus te abençoe. Cadê o aplauso? Deus te abençoe, meu filho. Irmãos, olha a fala dele. Eu não quero machucar o Senhor, porque estou pesado. Quantas vezes nós falamos assim para Deus? O convite de Deus é entregarmos. Você pode pular nos braços do Senhor. Nós não vamos ser pesados para Deus. Amém? Nós não vamos ser dificultosos para Deus. Deus não é menos forte do que qualquer um de nós, não. Deus é poderoso para nos tomar nos seus braços. Eu tenho certeza que se tivesse uma criança aqui, se eu colocasse ali e falasse assim: meu filho, pula no meu colo, ele pularia. Ou ela pularia. Por quê? Primeiro, pela sua ingenuidade. Não tem aquela percepção do que poderia ocorrer. Segundo, porque através do relacionamento contínuo que a gente tem, da vivência que nós possuímos no dia a dia, na casa do Senhor, certamente ela confiaria que o pastor iria pegá-la. Por quê? Porque é um relacionamento. Então, nesse relacionamento, ela confia, e se ela confia, ela vai se entregar. É isso que o salmista está dizendo assim: entrega os teus caminhos ao Senhor. Você pode entregar. E entregar significa você verdadeiramente passar para Deus tudo que está relacionado a você. E quando nós fazemos isso, nós vamos observar o último ponto da mensagem, que ele vai dizer assim: descansa no Senhor e espera nele. Entregar. Irmãos, quantas vezes nós estamos semelhantemente a uma pessoa que se encontra em alto mar, morrendo afogada, estamos desesperados, levantamos as nossas mãos, gritamos, etc. E Deus, como nosso salva-vida, número 1, singular, maravilhoso, Ele quer que nós nos entreguemos a Ele, mas nós não queremos passar a nossa autonomia, entregar para Deus as nossas vidas. A gente sabe que os salva-vidas, lá em alto mar, eles têm algumas estratégias. Eles não vão chegando e pegando a pessoa, até porque a pessoa, no desespero, pode fazer o quê? Pode agarrar no salva-vida e conduzi-lo ao afogamento.
então eles vão pegar pelo cabelo, vão tentar tranquilizar a pessoa que está morrendo afogada, para que ela possa ter um bom resultado na retirada do afogamento. Deus, irmãos, é estrategista. Deus quer também nos tirar. Às vezes nós estamos morrendo afogados, estamos tão desesperados internamente em nós mesmos, estamos tão inquietos, ficamos nervosos com tantas coisas. Mas se nós conhecemos a Deus, confiamos em Deus e entregamos o nosso caminho ao Senhor, descansa o seu coração em Deus. Descansa o seu coração em Deus. Deixa que Deus está, de fato, no controle. Amém. Permita que Deus seja Deus, porque uma das características morais de Deus é que o salmista 34, versículo 8 vai dizer assim: ó, provai e vede que o Senhor é bom. A bondade faz parte do caráter de Deus. Deus é essencialmente bom. E esse Deus que é bom, Ele quer que nós estejamos descansando o nosso coração nele. Quantas pessoas há, talvez você está aqui nessa noite, não consegue dormir porque é uma inquietude na sua alma, você deita para descansar, mas parece que a noite se torna, esticada demais. Quantas vezes estamos irritados e achamos que a nossa irritação na nossa casa, por alguma coisa que está por desejar, por fazer, vai mudar alguma circunstância, vai mudar alguma coisa, mas isso não vai mudar, pelo contrário, isso pode apenas amontoar ainda mais as dificuldades dentro da nossa casa, porque é um relacionamento que vai mal, é o marido que acaba ficando descontente com a esposa com o marido, os filhos com os pais, porque há uma inquietude. Mas quando nós confiamos e conhecemos a Deus, confiamos no Senhor, entregamos tudo a Deus, então nós precisamos descansar no Senhor, dizendo assim: Deus, agora é com o Senhor, é o Senhor que está à frente. Amém? Amém? Vocês se lembram daquela ilustração do camarada que fez uma casa de 2 andares, e ele pegou lá um quartinho lá em cima, e falou assim: Deus, esse quarto aqui é do Senhor. Lembra dessa ilustração? Aí o diabo chegou assim na casa dele tal, e fez uma arruaça na casa dele. Com dificuldade ele conseguiu fazer com que o diabo saísse, e ele correu lá no quartinho e falou assim: mas Senhor, já lhe dei esse quartinho para o Senhor, e o Senhor ainda permite que o diabo esteja fazendo toda essa arruaça na minha casa? E Deus disse assim: meu filho, você só me deixou esse quartinho aqui como um local para ficar. E ele falou assim: não, Senhor, então todo esse segundo andar aqui é do Senhor, o Senhor pode ficar, e eu não quero mais. E aí de madrugada o diabo chegou e entrou na casa dele, no primeiro pavimento, e fez uma arruaça. Com dificuldade ele espantou o diabo, e ele chega lá depois correndo: mas Senhor, já lhe dei o segundo pavimento, o Senhor permite que o diabo faça isso na minha casa, mas você só me deu o segundo pavimento. Senhor, então está aqui, Senhor, a chave da casa. Agora não é um quartinho da casa, agora não é o segundo pavimento, agora a casa inteira pertence ao Senhor. Está aqui a chave, o Senhor agora é o proprietário, é o dono da casa. E de madrugada vem o diabo para aplicar as mesmas estratégias, e ele se levantou para ir abrir a porta, e ele chegou à seguinte conclusão: opa, peraí, o que ele fez? Ele entregou a casa nas mãos de quem? De Deus. Então agora o problema não é comigo, o problema agora é com ele. E o Senhor levanta e vai lá, e quando abre a porta, o diabo olha e fala assim: ó, desculpa, bati na porta errada. É só para ilustrar, dizendo o seguinte, irmãos, que quando nós queremos descansar o nosso coração em Deus, precisamos passar por esses pontos que nós falamos aqui, entregando a chave da nossa casa ao Senhor. E quando nós entregamos a casa da nossa chave ao Senhor, certamente o inimigo não terá poder sobre as nossas vidas, certamente o pecado não terá domínio sobre as nossas vidas, e certamente a incredulidade não terá domínio sobre as nossas vidas, infidelidade ou coisas de outras espécies que contrariam o coração de Deus não terão lugar nas nossas vidas, porque a nossa vida pertence a Deus. Amém? Amém? Você está entregando a Deus aqui um quartinho lá em cima, uma parte do seu coração para Deus? Você está entregando o quê? O segundo pavimento? Ou você tem entregado a chave da sua casa diante do Senhor?
que você possa fazer isso nessa noite. Amém? Amém? Diga comigo assim: eu preciso conhecer a Deus. Eu preciso confiar em Deus. Eu preciso entregar o meu caminho ao Senhor. Eu preciso aprender a descansar em Deus. Amém? Amém? Jesus nos convida nessa noite a descansarmos nele. Por isso que ele diz assim: por que andais ansiosos quanto ao que haveis de comer, beber e vestir? E ele vai nos orientar dizendo assim, que por mais ansiosos que sejamos, nós não vamos poder acrescentar um côvado sequer à nossa existência. Por isso, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Vamos inverter essa ordem em nome de Jesus? Amém? Vamos fazer com que Deus seja Deus verdadeiramente das nossas vidas. E vamos permitir que Ele esteja a cada dia mais no controle. Meu irmão, pastor, o plano econômico do Brasil está indo a pique. Pastor, é isso, é aquilo, tal. E tantos ventos, tantas coisas para arrancarem a nossa paz. Jesus sabia de todas estas questões. Por isso Ele disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. E no outro momento diz assim: deixe-vos a paz. A minha paz vos dou, não vos dou como o mundo a dar. Você pode ter paz mesmo diante de um mundo turbulento, mesmo diante de circunstâncias adversas, quer seja em momentos bons ou momentos ruins. Vamos descansar o nosso coração em Deus. Quero convidar você a se colocar de pé no seu lugar. Nós vamos orar ao Senhor. Louvado seja Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Quantas vezes nós já lemos, mas Davi nos chama. Davi, irmãos, era autoridade e tinha autoridade para escrever isso, porque nós sabemos que após a unção real de Davi, estando a serviço de Saul, em face da vitória que ele teve sobre o gigante Golias, nós sabemos que, enciumado, Saul passou a persegui-lo, queria matá-lo, e Davi aprendeu, não apenas como pastor de ovelhas, lá no rebanho, cuidando do rebanho de seu pai, mas também já tendo a unção real, Davi aprendeu a confiar em Deus e a descansar no Senhor. Amém? Vamos dar as nossas mãos, aqueles que puderem, vamos orar ao Senhor.